Será que esta oração te encontrou por acaso? Ou foi o próprio Deus, pela intercessão de São Judas Tadeu, que te trouxe até aqui porque chegou a hora de um milagre urgente tocar essa causa impossível que tem feito teu coração sofrer? Se você sentiu um arrepio, uma paz diferente, ou até mesmo um peso no peito enquanto ouvia esse chamado, não ignore. Talvez você tenha chegado cansado, aflito, sem forças, sem respostas, sem saber mais o que fazer. Talvez essa causa impossível tenha roubado teu sono, tirado tua paz, abalado tua fé e feito você se perguntar em silêncio: meu Deus, até quando? Meu Deus, será que ainda há saída para mim? Será que alguém no céu ainda está ouvindo meu clamor? E hoje, nesta oração, eu quero te dizer com toda a fé: Deus está ouvindo. Deus está vendo. Deus não se esqueceu de você. E São Judas Tadeu, o grande intercessor das causas difíceis e humanamente impossíveis, está sendo invocado agora em teu favor. Então respire fundo. Acalme seu coração. Feche os olhos, se puder. E entregue esta causa, essa dor, esse peso, esse nome, essa situação, esse problema que só você e Deus conhecem. Porque a partir de agora, esta não será apenas uma oração. Esta será uma súplica viva, um clamor de fé, um ato de entrega, um grito da alma. E toda vez que uma alma clama com sinceridade, o céu se move. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença neste momento com humildade, reverência e necessidade. Eu não venho com orgulho, eu não venho com máscaras, eu não venho fingindo que está tudo bem. Eu venho como alguém que precisa de Ti. Como alguém que já tentou ser forte sozinho e não conseguiu. Como alguém que já procurou respostas, já buscou saídas, já chorou escondido, já suportou em silêncio, já confiou em pessoas, já esperou por mudanças. Mas agora entende que somente o Senhor pode realizar o impossível. Meu Deus, olha para esta causa. Olha para esta luta. Olha para esta aflição que parece não ter fim. Olha para essa porta fechada. Olha para esse problema que se arrasta. Olha para essa notícia que feriu. Olha para essa enfermidade. Olha para essa dívida. Olha para essa angústia. Olha para essa injustiça. Olha para essa batalha familiar. Olha para essa resposta que não chega. Olha para esse coração cansado de esperar. Pai amado, há situações que os homens não conseguem resolver. Há dores que ninguém entende por completo. Há lutas que se tornam tão pesadas que a alma quase desfalece. E talvez seja exatamente assim que esta pessoa está agora. Quase sem forças, quase sem esperança, quase sem ânimo, quase desistindo. Mas eu te peço, Senhor, não permitas que ela desista agora. Não permitas que ela pare justamente à beira do milagre. Não permitas que a escuridão da luta a faça esquecer que o Senhor continua sendo o Deus do impossível. Ó glorioso São Judas Tadeu, apóstolo fiel, servo obediente, amigo de Cristo, intercessor das causas urgentes, difíceis e desesperadas, hoje eu recorro à tua poderosa intercessão. Tu que és lembrado pelos aflitos, pelos cansados, pelos que já não sabem mais a quem recorrer, olha para esta alma que ora agora. Olha para este filho, para esta filha de Deus que veio em busca de socorro. Olha para essa causa que aos olhos humanos parece impossível e leva este clamor até o trono do Altíssimo. São Judas Tadeu, tu que conheces a dor dos corações aflitos, intercede por aquele que chora em silêncio. Intercede por aquele que se sente sem saída. Intercede por aquele que tem uma causa parada, travada, difícil, pesada.
Intercede por aquele que precisa de uma cura urgente, de uma porta aberta, de uma restauração, de uma resposta, de uma libertação, de uma providência que só pode vir do céu. Se esta oração já está tocando teu coração, inscreva-se agora no canal, porque aqui nós vamos continuar levantando um altar de fé, dia após dia, para alcançar vidas que precisam de socorro espiritual. E deixe o seu like, porque esse gesto simples ajuda esta oração a chegar a mais pessoas que estão sofrendo em silêncio e necessitam de um milagre urgente em suas causas impossíveis. E eu também te peço, compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de força, resposta e esperança. Talvez Deus queira usar justamente você para levar consolo a um coração aflito. São Judas Tadeu. Visita agora os lares abatidos. Visita os quartos onde há lágrimas. Visita os hospitais, as casas, os corações, as famílias divididas, as mesas vazias, os travesseiros molhados de choro, as almas cansadas que já não conseguem nem explicar o que sentem. Visita aquele que está ouvindo esta oração escondido. Aquele que colocou um sorriso no rosto diante dos outros, mas por dentro está em pedaços. Aquele que aparenta força, mas por dentro está lutando para não cair. Visita São Judas Tadeu, com tua poderosa intercessão, todo aquele que carrega uma causa impossível no peito. Senhor, em nome de Jesus, pela intercessão de São Judas Tadeu, eu te peço agora um milagre urgente. Não amanhã, se for possível. Não depois de longos meses de aflição, se já chegou a tua hora. Mas agora, Pai. Agora, Senhor. Agora, Deus de misericórdia. Toca essa situação. Move o que está parado. Destrava o que foi retido. Abre o que foi fechado. Cura o que foi ferido. Restaura o que foi quebrado. Levanta o que caiu. Reacende o que se apagou, fortalece o que enfraqueceu, faz florescer o que parecia seco demais para voltar à vida. Meu Deus, onde houver impossibilidade, derrama a tua possibilidade. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver desânimo, derrama ânimo novo. Onde houver confusão, derrama direção. Onde houver perseguição, derrama justiça. Onde houver enfermidade, derrama cura. Onde houver falta, derrama provisão. Onde houver opressão, derrama libertação. Onde houver lágrimas, derrama consolo. Onde houver portas fechadas, derrama tua chave poderosa. Onde houver sentença humana, dizendo, não tem jeito, manifesta tua voz soberana dizendo, eu sou Deus e ainda tenho a última palavra. São Judas Tadeu, eu te peço por aquela causa que já foi apresentada muitas vezes em oração, mas ainda não teve resposta visível. Eu te peço por aquela promessa que parece tardia, por aquela situação que parece congelada, por aquele processo que não anda, por aquela enfermidade que assusta, por aquele problema financeiro que sufoca, por aquela humilhação que machuca, por aquela porta profissional que não se abre, por aquele conflito familiar que desgasta, por aquele filho, por aquela mãe, por aquele casamento, por aquela dívida, por aquela angústia, por aquela decisão difícil, por aquela noite de aflição. Intercede, São Judas Tadeu, por todos os que chegaram até esta oração quase sem voz. Intercede pelos que já choraram antes mesmo de começar a ouvir. Intercede pelos que já estão cansados de repetir a mesma súplica. Intercede pelos que têm medo de se decepcionar novamente. Intercede pelos que dizem, eu ainda creio, Senhor, mas a minha alma está cansada. Intercede pelos que ainda não veem a resposta,
mas escolheram continuar ouvindo esta oração porque, no fundo do coração, ainda guardam um fio de esperança. E se você está ouvindo até aqui, eu quero te pedir mais uma vez, com muito propósito. Curta esta oração, porque esse simples gesto faz com que o YouTube entregue essa mensagem a mais pessoas que estão precisando de ajuda espiritual. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, para que você não caminhe sozinho e continue recebendo orações como esta. E envie este vídeo para alguém que esteja enfrentando uma causa impossível. Há pessoas ao seu redor que parecem fortes, mas estão pedindo socorro em silêncio. Talvez esta oração seja a resposta que vai reacender a fé de alguém hoje. Pai de amor, quebra agora toda palavra de derrota lançada sobre esta vida. Quebra toda sentença negativa. Quebra toda voz de fracasso. Quebra toda opressão espiritual. Quebra todo laço de medo. Quebra todo peso de desespero. Quebra todo pensamento de desistência. Quebra toda corrente invisível que tenta prender esta pessoa em ciclos de dor, atraso, perda, sofrimento e humilhação. Em nome de Jesus, pela intercessão de São Judas Tadeu, eu consagro ao Senhor esta causa impossível. Eu coloco no teu altar o nome dessa situação. Eu coloco no teu altar a aflição dessa pessoa. Eu coloco no teu altar aquilo que ninguém mais conseguiu resolver. Eu coloco no teu altar o que tem sido motivo de lágrimas escondidas. Eu coloco no teu altar a vergonha, a dor, a ansiedade, o medo, a insegurança, a sensação de abandono, a luta financeira, o peso emocional, a enfermidade, a injustiça, a perseguição e tudo aquilo que tem roubado a paz. Senhor, que esta oração vá agora a lugares onde as mãos humanas não podem alcançar. Vai, Senhor, onde ninguém consegue entrar. Vai ao profundo da alma. Vai ao centro da causa. Vai onde está a raiz do problema. Vai onde está o nó. Vai onde está a ferida. Vai onde está o travamento. Vai onde está a resistência. Vai onde está a opressão. Vai onde está a escuridão. Vai, Senhor, com teu poder, com tua luz, com tua misericórdia e com tua autoridade. São Judas Tadeu, intercede por esta pessoa que está quase perdendo a esperança no tempo certo das coisas. Intercede para que ela não se desespere. Intercede para que ela não se precipite. Intercede para que ela não recue em sua fé. Intercede para que, mesmo no vale, ela continue confiando. Intercede para que ela tenha serenidade enquanto espera, força enquanto luta, discernimento enquanto decide e paz enquanto o milagre não se manifesta por completo. Mas eu também peço, glorioso São Judas Tadeu, se esta for a hora determinada por Deus, que o milagre venha com urgência, que a resposta chegue, que o telefonema aconteça, que a porta se abra, que o exame mude, que a notícia seja revertida, que a justiça apareça, que a provisão venha, que a cura avance, que a paz retorne, que a restauração comece, que aquilo que parecia impossível se torne testemunho vivo do poder de Deus. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração e pensando em desistir. Há pessoas ouvindo esta oração com o coração acelerado de medo. Há pessoas ouvindo esta oração com a mente cansada de lutar. Há pessoas ouvindo esta oração e tentando não chorar. Há pessoas ouvindo esta oração porque já não sabem mais onde encontrar resposta. E para cada uma delas eu peço, derrama agora tua presença, toca agora com teu amor, abraça agora com tua misericórdia, fortalece agora com teu espírito, visita agora com teu consolo. Meu Deus, não permitas que esta pessoa termine este momento de oração do mesmo jeito que começou. Se ela chegou abatida, que saia fortalecida.
Se ela chegou angustiada, que saía aliviada. Se ela chegou com medo, que saía com fé. Se ela chegou chorando, que saía com esperança. Se ela chegou se sentindo sozinha, que saía sentindo tua presença. Se ela chegou olhando para a impossibilidade, que saía olhando para o teu poder. E agora eu quero falar diretamente com você que está ouvindo. Não desliga. Não saia deste momento com pressa. Receba esta oração como um abraço do céu. Receba esta oração como um sinal de que Deus ainda está trabalhando, mesmo que seus olhos não estejam vendo tudo. Receba esta oração como uma semente de fé lançada sobre uma terra que parecia seca, mas que ainda pode florescer. Porque quando Deus decide agir, nenhuma impossibilidade consegue permanecer de pé. Se você crê que São Judas Tadeu está intercedendo por você neste momento, inscreva-se no canal agora para permanecer unido em oração conosco. Deixe seu like para fortalecer a entrega desta mensagem a outras pessoas aflitas e compartilhe esta oração com o maior número possível de pessoas, porque muitos corações necessitam de uma solução para suas causas impossíveis e talvez estejam apenas esperando um sinal de Deus para continuar lutando. Seja esse instrumento, seja essa ponte, seja essa voz de esperança na vida de alguém. Ó São Judas Tadeu, eu te peço, entra com tua intercessão nas causas mais urgentes, nas causas mais confusas, nas causas mais demoradas, nas causas mais feridas, nas causas mais humilhantes, nas causas mais desesperadoras, nas causas que já foram chamadas de perdidas, nas causas que os homens disseram não ter solução, nas causas que já fizeram essa pessoa chorar muitas noites, nas causas que têm consumido a paz, a alegria e a esperança. Intercede no impossível, intercede no improvável, intercede no que parece encerrado, intercede no que parece morto, intercede no que parece longe demais para voltar, intercede naquilo que foi interrompido, intercede naquilo que foi roubado, intercede naquilo que foi adiado, intercede naquilo que foi bloqueado. Senhor Jesus, pela intercessão de São Judas Tadeu, entra agora com teu poder onde a força humana não alcança. E mesmo que a resposta não tenha se manifestado completamente diante dos olhos dessa pessoa, que ela sinta, desde agora, uma mudança no coração. Que ela sinta paz, que ela sinta alívio, que ela sinta coragem, que ela sinta o peso diminuindo, que ela sinta a fé voltando, que ela sinta a esperança respirando outra vez dentro da alma, que ela sinta que não está sozinha, que ela sinta que o céu ouviu, que ela sinta que o milagre já começou a ser movido em dimensões que ela ainda não consegue ver. São Judas Tadeu, permanece conosco, permanece nesta casa, permanece nesta família, permanece junto desta causa, permanece ao lado deste coração aflito. Permanece como intercessor fiel diante de Deus, e que toda honra, toda glória, toda vitória e todo testemunho sejam dados ao Senhor para sempre. Amém. Ó São Judas Tadeu, neste momento de oração, eu continuo me colocando debaixo da tua intercessão. Porque existem dores que só o céu compreende por inteiro, existem batalhas que ninguém vê. Existem lágrimas que caem em silêncio. Existem pensamentos que a pessoa não consegue contar nem para os mais próximos. E existem causas tão difíceis, tão travadas, tão inesperadas, que apenas um milagre urgente pode mudar o rumo de tudo. Talvez a pessoa que ora agora esteja cansada de ouvir que precisa apenas esperar. Talvez ela já tenha esperado demais. Talvez ela já tenha suportado em silêncio o que parecia insuportável. Talvez ela já tenha sido forte por muito tempo.
Talvez ela tenha chegado até aqui depois de noites mal dormidas, de dias pesados, de uma luta que se arrasta, de portas fechadas, de respostas que não chegam, de pessoas que não ajudam, de medos que sufocam, de lembranças que machucam, de uma pressão tão grande que só quem sente sabe. Mas hoje, em nome de Jesus, pela poderosa intercessão de São Judas Tadeu, eu declaro que esta oração não está sendo feita em vão. Nenhuma palavra está sendo desperdiçada. Nenhuma lágrima está sendo ignorada. Nenhum suspiro está passando despercebido diante de Deus. O Senhor está vendo tudo. O Senhor está contemplando essa causa. O Senhor conhece o tempo da dor e também conhece o tempo do milagre. Meu Deus! Há pessoas ouvindo esta oração por causa de um problema na família. Há pessoas ouvindo esta oração por causa de uma causa na justiça. Há pessoas ouvindo esta oração por causa de uma enfermidade preocupante. Há pessoas ouvindo esta oração por causa de uma dívida que tira o sossego. Há pessoas ouvindo esta oração por causa de uma traição. Há pessoas ouvindo esta oração por causa de uma perda. Há pessoas ouvindo esta oração por causa de um filho distante, de um casamento ferido, de um emprego que não vem, de uma porta que não se abre, de um medo que se tornou constante, de um peso que parece grande demais para carregar. E para todas essas pessoas, eu peço agora: Senhor, estende a tua mão, toca onde está doendo. Ilumina onde tudo parece escuro. Desata o nó que ninguém conseguiu desatar. Rompe a muralha que parece impossível de atravessar. Abre um caminho onde ninguém enxergava passagem. Faz brotar esperança onde havia apenas cansaço. Faz renascer a fé onde havia apenas desânimo. Faz surgir resposta onde havia somente silêncio. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido, servo fiel, homem de fé e coragem, intercede agora por aqueles que já não sabem mais como pedir. Intercede por aqueles que têm orado com a alma cansada. Intercede por aqueles que continuam crendo, mas já não conseguem esconder o peso da espera. Intercede por aqueles que estão por um fio. Por aqueles que dizem: Senhor, eu ainda estou aqui, mas eu preciso muito que tu me socorras. E eu quero dizer algo a você que está ouvindo esta oração neste instante. Não pense que foi coincidência você ter chegado até aqui. Há momentos em que Deus usa até mesmo um vídeo, uma palavra, um título, uma oração. Um instante aparentemente comum, para tocar uma vida e impedir que ela desista. Talvez hoje seja esse dia para você. Talvez esta oração esteja te encontrando exatamente na hora em que sua alma mais precisava de apoio espiritual. Talvez São Judas Tadeu esteja sendo enviado por Deus para fortalecer teu coração antes do teu testemunho acontecer. Se esta oração já falou com a tua alma, inscreva-se no canal neste momento, porque esse espaço de oração pode se tornar um lugar constante de força para você. E curta este vídeo, porque assim esta mensagem alcança outros corações aflitos que também estão lutando por causas impossíveis. E eu te peço com amor: compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando muito de um milagre urgente. Às vezes, uma simples atitude sua pode ser o instrumento que Deus vai usar para levantar alguém que estava quase desistindo. São Judas Tadeu. Olha com compaixão para quem se sente esquecido. Olha com ternura para quem se sente pequeno diante do problema. Olha com misericórdia para quem perdeu a paz. Olha com amor para quem já se decepcionou tantas vezes que agora tem medo de criar expectativa. Olha para quem está com o coração ferido. Olha para quem se sente injustiçado. Olha para quem está sendo provado.
Olha para quem se sente pressionado por todos os lados. Olha para quem tenta ser forte diante de todos, mas desaba quando fica sozinho. Visita, São Judas Tadeu, o coração que está inquieto. Visita a mente que está sobrecarregada. Visita os pensamentos que não param. Visita a alma que está cansada de lutar. Visita a casa onde falta paz. Visita a família que precisa de reconciliação. Visita o enfermo que precisa de cura. Visita aquele que precisa de uma resposta urgente. Visita aquele que precisa de livramento. Visita aquele que precisa de direção. Visita aquele que já não sabe mais o que fazer. Senhor Deus, eu te peço agora, pela intercessão de São Judas Tadeu, entra com tua providência onde há impossibilidade. Há situações que os médicos acompanham, mas a última palavra vem do Senhor. Há situações que os tribunais analisam, mas a justiça perfeita vem do Senhor. Há situações que os homens prometem resolver, mas só o Senhor consegue mover. Há situações que já foram classificadas como difíceis demais, tardias demais, perdidas demais. Mas para ti, Senhor, nada é inalcançável. Tu és o Deus que abre o mar. Tu és o Deus que derruba muralhas. Tu és o Deus que ressuscita o que parecia morto. Tu és o Deus que muda histórias. Tu és o Deus que surpreende. Tu és o Deus que visita viúvas, sustenta cansados, fortalece abatidos, cura enfermos, liberta oprimidos e consola aflitos. Tu és o Deus que opera quando ninguém mais consegue operar. Tu és o Deus do de repente. Tu és o Deus do improvável. Tu és o Deus do impossível. Por isso, Senhor, eu te apresento novamente esta causa impossível. Talvez ela esteja ligada a um documento. Talvez esteja ligada a uma decisão. Talvez esteja ligada a uma reconciliação. Talvez esteja ligada a um tratamento. Talvez esteja ligada a uma entrevista. Talvez esteja ligada a uma dívida antiga. Talvez esteja ligada a um filho. Talvez esteja ligada a uma mãe. Talvez esteja ligada a uma porta profissional. Talvez esteja ligada a um diagnóstico. Talvez esteja ligada a uma libertação interior. Talvez esteja ligada a algo que ninguém sabe, porque há dores que a pessoa não consegue nem explicar em voz alta. Mas tu sabes, Senhor. Tu sabes exatamente o nome dessa causa. Tu sabes exatamente onde essa luta começou. Tu sabes exatamente o que essa pessoa está suportando. Tu sabes exatamente o que ela perdeu, o que ela teme perder, o que ela espera recuperar, o que ela precisa resolver, o que ela não consegue controlar, o que ela entrega agora nas tuas mãos. São Judas Tadeu, intercessor das causas difíceis, roga por todos os que estão ouvindo esta oração com fé. Roga por aqueles que sentem que o tempo está se esgotando. Roga por aqueles que estão diante de uma urgência. Roga por aqueles que precisam de uma decisão favorável. Roga por aqueles que precisam de restauração. Roga por aqueles que precisam de um livramento. Roga por aqueles que precisam de paz dentro da própria casa. Roga por aqueles que precisam de um milagre invisível aos olhos humanos, mas plenamente possível diante de Deus. E agora, meu irmão, minha irmã, se você puder, coloque a mão sobre o seu coração por um instante. Respire fundo e faça dentro de você a apresentação da sua causa ao Senhor. Diga no silêncio da alma: meu Deus, esta é a minha luta. Meu Deus, esta é a minha urgência. Meu Deus, esta é a minha dor. Meu Deus, esta é a minha causa impossível, e eu a entrego agora nas tuas mãos, pela intercessão de São Judas Tadeu. Senhor, recebe agora essa entrega. Recebe essa fé pequena, talvez abalada, talvez cansada, mas ainda viva. Recebe esse coração que continua insistindo em ti, mesmo depois de tantas lutas. Recebe essa oração que sobe, talvez, entre lágrimas.
Recebe esse pedido urgente. Recebe esse clamor sincero. Recebe essa alma que está dizendo: eu não consigo sozinho. Eu preciso de ti. São Judas Tadeu, roga para que toda opressão espiritual seja quebrada. Roga para que todo ambiente carregado seja visitado pela paz do Senhor. Roga para que todo desânimo profundo seja vencido. Roga para que toda tristeza persistente encontre consolo no Espírito de Deus. Roga para que todo medo seja confrontado pela fé. Roga para que toda armadilha do mal seja desfeita. Roga para que toda obra contrária seja anulada. Roga para que toda cadeia invisível seja rompida. Roga para que toda porta que Deus quer abrir seja aberta no tempo certo e com urgência, se assim for da vontade do Altíssimo. Meu Deus, quantas pessoas estão ouvindo esta oração e pensando: será que ainda há solução para mim? Será que ainda existe saída para essa situação? Será que Deus ainda pode me surpreender? Será que o meu caso não está perdido? Será que eu ainda vou ver essa promessa se cumprir? Será que um dia eu vou ter paz de novo? Pai amado, responde a essas perguntas com tua presença. Não apenas com sinais exteriores, mas primeiro dentro do coração. Tira essa sensação de abandono. Tira essa sensação de derrota. Tira essa sensação de fim. Tira essa sensação de que nada vai mudar. Tira essa sensação de peso constante e coloca em seu lugar a certeza de que o Senhor continua trabalhando. Mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar o agir divino. Se esta oração está renovando a tua esperança, eu te peço mais uma vez, curta este vídeo para que o algoritmo entregue essa oração a mais pessoas necessitadas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras de fé, oração e fortalecimento espiritual. E compartilhe agora com alguém que esteja vivendo uma luta grande, porque muitos precisam de uma oração assim e talvez não tenham forças nem para procurar. Que esta mensagem chegue onde o coração está clamando por socorro. São Judas Tadeu visita também aqueles que estão sofrendo por dentro e ninguém percebe, aqueles que perderam a alegria, aqueles que se sentem vazios, aqueles que se sentem fracassados, aqueles que se culpam por não conseguirem resolver tudo, aqueles que se sentem pressionados a continuar mesmo quando estão emocionalmente esgotados. Intercede por eles, sustenta-os, aproxima-os da misericórdia de Deus. Mostra a eles que a graça do Senhor continua alcançando os cansados, os quebrantados, os que choram em secreto. Senhor, onde houver uma decisão importante, dá discernimento. Onde houver uma porta fechada, dá direção. Onde houver uma enfermidade, dá força e cura. Onde houver desunião, dá reconciliação. Onde houver dívida, dá provisão e sabedoria. Onde houver perseguição, dá justiça e defesa. Onde houver humilhação, dá honra no tempo certo. Onde houver desespero, dá serenidade. Onde houver perda, dá restauração. Onde houver silêncio, dá sinal. Onde houver medo do amanhã, dá confiança. Onde houver cansaço, dá novo ânimo. Onde houver escuridão, faz brilhar tua luz. Ó São Judas Tadeu, em tantas casas o teu nome já foi invocado em momentos difíceis. Em tantas vidas, a tua intercessão já foi lembrada quando tudo parecia perdido. Em tantas batalhas, tua presença espiritual foi sentida como consolo, força e esperança. Por isso, hoje, eu me uno a todos os que confiam na tua intercessão e digo com fé: não nos abandones nesta hora difícil. Intercede por esta causa, intercede por esta urgência,
Intercede por esta necessidade, intercede por este coração que espera um agir de Deus. Eu te peço, São Judas Tadeu, vai à frente desta pessoa, vai à frente desta semana, vai à frente desta decisão, vai à frente deste problema, vai à frente desta conversa difícil, vai à frente deste processo, vai à frente deste exame, vai à frente desta resposta. Vai à frente desta necessidade financeira. Vai à frente desta dor emocional. Vai à frente desta porta fechada. Vai à frente desta causa impossível e prepara o caminho da vitória, segundo a vontade de Deus. E que, enquanto o milagre não se manifesta completamente, o Senhor dê paz para esperar. Porque às vezes o coração quer correr, quer ver logo, quer tocar logo, quer resolver logo, mas há um tempo em que Deus está preparando o que virá. Então eu peço que esta pessoa não seja vencida pela ansiedade, que esta pessoa não seja dominada pelo medo, que esta pessoa não seja consumida pela angústia, que esta pessoa não tome decisões precipitadas por desespero, que esta pessoa não se afaste da fé, que esta pessoa não solte a mão de Deus no meio da travessia. Senhor Jesus, quando Pedro começou a afundar, tu estendeste a mão. Quando Marta e Maria choravam diante da morte de Lázaro, tu transformaste o luto em milagre. Quando os discípulos se viram diante da tempestade, tu trouxeste calmaria. Quando a multidão não tinha pão, tu multiplicaste. Quando o cego clamou, tu ouviste. Quando o leproso suplicou, tu tocaste. Quando os desesperados te chamaram, tu respondeste. Faz o mesmo hoje, Senhor. Estende tua mão sobre esta vida. Toca esta causa. Multiplica o que falta. Restaura o que foi perdido. Cura o que está ferido. Levanta o que caiu. Acalma a tempestade que está dentro desta alma. Responde ao clamor de quem está ouvindo esta oração com esperança, ainda que pequena. São Judas Tadeu, guarda esta pessoa da desesperança. Guarda esta pessoa das vozes negativas. Guarda esta pessoa dos pensamentos de derrota. Guarda esta pessoa do abatimento extremo. Guarda esta pessoa da pressa que fere. Guarda esta pessoa do medo que paralisa. Guarda esta pessoa das influências que a afastam da fé. Guarda esta pessoa do desânimo profundo. Guarda esta pessoa em todos os caminhos e que a partir de agora algo comece a mudar, ainda que primeiro por dentro. Que a respiração fique mais leve. Que o coração encontre descanso. Que a alma encontre abrigo. Que a mente encontre serenidade. Que a fé volte a florescer, que a esperança volte a se levantar, que a presença de Deus se torne perceptível neste lugar, que esta oração deixe um sinal de paz, um sinal de força, um sinal de que o céu ouviu. Senhor, se houver cadeias invisíveis prendendo esta causa, rompe. Se houver atrasos espirituais, remove. Se houver confusão, esclarece. Se houver divisão, reconcilia. Se houver injustiça, intervém. Se houver medo, fortalece. Se houver desânimo, reacende. Se houver lágrimas, consola. Se houver impossibilidade, manifesta teu poder. São Judas Tadeu, continua intercedendo. Não soltes esta causa das tuas mãos de intercessão. Não te afastes deste coração aflito. Permanece junto desta família, permanece junto desta necessidade, permanece junto deste pedido urgente, permanece como amigo fiel diante do trono de Deus. E você que está ouvindo até aqui, creia, permanecer nesta oração já é um ato de fé. Continuar ouvindo já é uma forma de dizer ao céu: eu ainda espero, eu ainda creio. Eu ainda confio que Deus pode mudar a minha história. Então permaneça em oração, permaneça com fé, permaneça com esperança. Porque aquilo que parece impossível para os homens,
continua sendo plenamente possível para Deus. Meu Deus, eu te louvo porque o Senhor continua perto dos quebrantados. Eu te louvo porque o Senhor não despreza a oração sincera. Eu te louvo porque o Senhor escuta até o clamor que não sai em palavras. Eu te louvo porque o Senhor visita os cansados. Eu te louvo porque o Senhor conhece os limites da nossa alma. Eu te louvo porque o Senhor age mesmo quando não vemos. Eu te louvo porque o Senhor jamais abandona os que clamam com fé. Ó São Judas Tadeu, leva este louvor, esta súplica e esta esperança diante do Senhor. E permanece intercedendo, porque esta oração continua, esta fé continua, este clamor continua. E esta alma ainda espera ver o milagre urgente de Deus se manifestando sobre sua causa impossível. São Judas Tadeu, neste instante eu permaneço em oração, porque há momentos em que a alma não precisa de pressa, precisa de permanência, precisa continuar diante de Deus, mesmo sem ver tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas. E talvez seja exatamente isso que esta pessoa esteja vivendo agora. Um tempo em que ela não consegue explicar por completo o que está sentindo, mas sabe que precisa desesperadamente de um milagre urgente. Talvez ela esteja cansada de tentar organizar por fora aquilo que por dentro já se tornou uma tempestade. Talvez esteja tentando manter a calma diante das pessoas, enquanto o coração trava em silêncio quando a noite chega. Talvez esteja carregando um problema que cresceu tanto que já parece maior do que a própria força. Talvez tenha pedido ajuda a muita gente e ouvido muitas opiniões. Mas, no fundo, o que ela mais precisa não é de mais uma opinião humana. Ela precisa de intervenção divina. Ela precisa de socorro vindo do alto. Ela precisa que Deus toque onde ninguém consegue tocar. Ela precisa que São Judas Tadeu interceda por aquilo que foi chamado de impossível. Ó glorioso São Judas Tadeu, eu te peço por cada pessoa que chegou até este momento da oração com o coração apertado. Por cada pessoa que continua ouvindo porque não quer desistir. Por cada pessoa que talvez nem tenha mais palavras próprias para orar, mas decidiu permanecer aqui, em espírito de súplica, porque ainda espera uma resposta do céu. Intercede por cada uma delas. Intercede por quem está cansado. Intercede por quem está ferido. Intercede por quem está assustado. Intercede por quem está em luta. Intercede por quem está em lágrimas. Intercede por quem está por um fio. Intercede por quem precisa, com urgência, de um milagre nesta causa impossível. Meu Deus, existem pessoas ouvindo esta oração com uma dor tão escondida que ninguém imagina o que elas carregam. Existem pessoas sorrindo por fora, mas se sentindo desmoronar por dentro. Existem pessoas que estão funcionando, trabalhando, resolvendo, atendendo, respondendo, seguindo em frente, mas por dentro estão exaustas, sem paz, sem descanso, sem alívio. Existem pessoas que já não sabem se o que sentem é tristeza, medo, angústia ou cansaço da alma. Existem pessoas que acordam pensando no problema e dormem pensando no mesmo problema. Existem pessoas que já se acostumaram tanto a lutar que até esquecem como era viver com leveza. E para todas elas, Senhor, eu peço agora uma visita profunda da Tua presença. Visita o íntimo dessa alma. Visita o pensamento cansado. Visita o coração sobrecarregado. Visita as emoções feridas. Visita a memória machucada. Visita a fé enfraquecida. Visita o corpo esgotado. Visita esta casa. Visita esta família. Visita esta causa. Visita tudo aquilo que ficou desorganizado pela dor.
Visita tudo aquilo que se tornou pesado demais. Visita tudo aquilo que só pode ser restaurado pelo teu poder. São Judas Tadeu. Há causas impossíveis que já duram tanto tempo que a pessoa quase perdeu a esperança de vê-las resolvidas. Há causas que parecem paradas. Há causas que parecem esquecidas. Há causas que parecem fechadas em si mesmas. Há causas que já passaram por tantas tentativas frustradas que a pessoa criou medo de acreditar de novo. Mas hoje, pela tua intercessão, eu peço que esse coração seja visitado por um novo sopro de fé. Não uma fé baseada em ilusão humana, mas uma fé sustentada pelo poder de Deus. Uma fé que não depende do cenário. Uma fé que não depende de sinais imediatos. Uma fé que nasce do profundo da alma, quando ela se lembra de que o Senhor ainda reina sobre todas as coisas. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir mais uma vez, com propósito espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a alma nos dias difíceis. Curta este vídeo, porque isso ajuda essa oração a alcançar mais pessoas que estão enfrentando causas impossíveis, e compartilhe agora com alguém que esteja precisando de um milagre urgente. Talvez exista uma pessoa que você ama e que, neste exato momento, esteja lutando em silêncio, precisando apenas de uma palavra de fé para não desanimar. Que Deus use você como instrumento para alcançar esse coração. Senhor, pela intercessão de São Judas Tadeu, eu te peço um milagre que comece a reorganizar aquilo que a dor bagunçou. Porque existem lutas que não atacam apenas uma área da vida. Elas mexem com tudo. Elas tiram o sono, tiram a paz, tiram a alegria, tiram a concentração, tiram a leveza. Elas tornam o dia mais pesado. Elas tornam a espera mais sofrida. Elas tornam o coração mais inseguro. Por isso eu te peço, traz ordem onde o sofrimento gerou confusão. Traz calma onde o medo se instalou. Traz firmeza onde o abatimento se espalhou. Traz luz onde a mente se encheu de pensamentos sombrios. Traz esperança onde o coração começou a se acostumar com a ideia da derrota. Meu Deus, não deixes esta pessoa ser vencida pelo cansaço emocional. Não deixes esta pessoa ser destruída por dentro enquanto espera uma solução por fora. Não deixes esta pessoa perder a alegria por causa dessa luta. Não deixes esta pessoa se tornar refém da ansiedade. Não deixes esta pessoa carregar sozinha o peso de algo que precisa ser colocado no altar. Ensina-a a soltar, Senhor. Ensina-a a confiar. Ensina-a a descansar na Tua presença, mesmo sem respostas completas. Ensina-a a respirar em Ti. Ensina-a a continuar. Ensina-a a não confundir demora com abandono. Ensina-a a não confundir silêncio com ausência. Ensina-a a lembrar que, mesmo quando tudo parece imóvel, o céu continua trabalhando. São Judas Tadeu, intercede especialmente por quem está ouvindo esta oração em meio a uma urgência real. Por quem espera uma resposta. Por quem aguarda um exame. Por quem precisa de um telefonema. Por quem depende de uma assinatura, de uma liberação, de uma decisão, de uma palavra, de uma abertura, de um recurso, de uma porta. Intercede por quem precisa urgentemente que algo seja destravado. Intercede por quem está diante de um prazo. Intercede por quem está aflito com uma notícia. Intercede por quem precisa de socorro na família. Intercede por quem precisa de socorro nas finanças. Intercede por quem precisa de socorro na saúde. Intercede por quem precisa de socorro na alma. Intercede por quem chegou ao limite das próprias forças e está dizendo baixinho: São Judas Tadeu, me ajuda, porque eu já não sei mais o que fazer.
E eu quero falar diretamente com você que escuta agora. Não tenha vergonha da tua necessidade. Não tenha vergonha da tua aflição. Não tenha vergonha de precisar de ajuda espiritual. Não tenha vergonha de estar cansado. Não tenha vergonha de estar abalado. A dor não te faz fraco. A luta não te diminui. O choro não te invalida. E pedir socorro a Deus não é sinal de derrota. É sinal de que tua alma ainda reconhece de onde vem o verdadeiro auxílio. Então apresente mais uma vez dentro de você a tua causa impossível. Diga ao Senhor, ainda que em silêncio: meu Deus, eu volto a te entregar isso. Eu volto a te apresentar essa situação. Eu volto a colocar diante de ti aquilo que me preocupa. Eu volto a clamar por aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Eu volto a pedir a intercessão de São Judas Tadeu sobre essa causa impossível. Eu volto a pedir um milagre urgente. Eu volto a dizer que preciso de ti. Senhor, recebe esse novo ato de entrega. Recebe essa insistência de fé. Recebe esse coração que volta a bater na porta do céu, não por incredulidade, mas por necessidade. Recebe essa pessoa que talvez esteja lutando para continuar acreditando. Recebe essa alma que se recusa a desistir, mesmo quando tudo parece contrário. Recebe esse clamor e transforma-o em caminho, em consolo, em força e, no tempo certo, em testemunho. São Judas Tadeu roga por aqueles que estão esgotados de pensar na mesma situação todos os dias. Roga por aqueles que não conseguem relaxar porque a mente não para. Roga por aqueles que sentem o coração apertado o tempo todo. Roga por aqueles que têm medo do que pode acontecer. Roga por aqueles que estão enfrentando humilhações. Roga por aqueles que estão sendo atacados por palavras injustas. Roga por aqueles que carregam culpa. Roga por aqueles que vivem a pressão de parecer bem, mesmo quando estão por dentro completamente abatidos. Que esta oração, Senhor, se transforme em descanso para a mente cansada. Que esta oração se transforme em abrigo para o coração aflito. Que esta oração se transforme em força para quem estava quase caindo. Que esta oração se transforme em luz para quem não sabia mais que direção tomar. Que esta oração se transforme em esperança para quem pensou que tudo estava se encerrando. Que esta oração se transforme em paz para quem perdeu o sossego. Que esta oração se transforme em certeza interior de que o Senhor ainda está agindo. Meu Deus, há pessoas que perderam tanto ao longo dessa luta que agora já não conseguem nem imaginar um desfecho feliz. Elas se acostumaram com a tensão. Elas se acostumaram com a insegurança. Elas se acostumaram com a possibilidade do pior. E isso feriu por dentro a capacidade de esperar algo bom. Por isso eu te peço, restaura a expectativa santa. Restaura a capacidade de crer. Restaura a visão espiritual. Restaura a sensibilidade para perceber o teu cuidado. Restaura o ânimo. Restaura a confiança. Restaura a esperança de ver a tua mão movendo o impossível. São Judas Tadeu, intercessor fiel, vai agora à frente das causas travadas. Vai à frente das situações que não se resolvem. Vai à frente das conversas difíceis. Vai à frente dos ambientes tensos. Vai à frente das notícias aguardadas. Vai à frente dos pedidos impossíveis aos olhos humanos. Vai à frente do que parece sem saída. Vai à frente do que parece bloqueado. Vai à frente do que foi chamado de tarde demais. Vai à frente do que já foi tratado como perdido. Vai à frente e apresenta tudo diante de Deus. Senhor Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue tocou em ti, havia fé em meio à dor.
Quando Bartimeu gritou à beira do caminho, havia esperança em meio à limitação. Quando o pai do menino enfermo clamou, havia necessidade em meio ao medo. E hoje, nesta oração, também existe fé em meio à dor, esperança em meio ao cansaço, necessidade em meio à aflição. Por isso eu te peço, responde com tua misericórdia. Toca com teu poder. Olha com tua compaixão. Age com tua bondade. E faz nascer um milagre urgente nesta causa impossível, segundo a tua perfeita vontade. Há pessoas, Senhor, que precisam de um sinal de que não estão sozinhas, precisam apenas sentir que o Senhor ainda está perto. Precisam apenas perceber que o céu ouviu. Precisam apenas ter força para atravessar mais este dia. Precisam apenas que a angústia diminua um pouco. Precisam apenas conseguir respirar sem sentir tanto peso. Precisam apenas voltar a dormir em paz. Precisam apenas acreditar que a história ainda não terminou. Concede isso, Pai. Concede paz para este coração. Concede calma para esta mente. Concede descanso para esta alma. Concede firmeza para esta caminhada. Concede luz para esta decisão. Concede alívio para esta espera. Concede amparo para esta dor. Concede renovação interior enquanto o milagre se move. E se nesta hora houver alguém ouvindo esta oração em lágrimas, eu te peço, Senhor, recolhe cada lágrima. Não permitas que esse choro seja inútil. Transforma lágrimas em oração. Transforma oração em força. Transforma força em perseverança. Transforma perseverança em testemunho. Transforma sofrimento em maturidade espiritual. Transforma espera em encontro contigo. Transforma impossibilidade em manifestação do teu poder. Se esta oração está sendo resposta para o teu coração, inscreva-se no canal para continuar em comunhão conosco em oração. Deixe o seu like, porque isso ajuda a levar esta mensagem a mais vidas aflitas. E compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de uma intervenção de Deus. Que ela alcance corações cansados, lares em luta, famílias em dor, pessoas que precisam de uma solução para suas causas impossíveis e que talvez estejam apenas esperando um sinal do céu para não desistir. São Judas Tadeu protege também esta pessoa contra o excesso de pensamentos negativos. Protege contra a imaginação do pior. Protege contra a ansiedade que consome. Protege contra a tristeza que paralisa. Protege contra o medo que rouba o presente. Protege contra o desânimo que tenta apagar a fé. Protege contra a sensação de fracasso. Protege contra a vergonha. Protege contra a opressão. Protege contra tudo aquilo que tenta enfraquecer a alma desta pessoa antes do seu milagre. Meu Deus, quando a luta é longa, o coração vai ficando sensível, cansado, vulnerável. Por isso eu te peço cuidado. Cuidado com a mente dessa pessoa. Cuidado com o emocional dessa pessoa. Cuidado com o corpo dessa pessoa. Cuidado com a fé dessa pessoa. Cuidado com os passos dessa pessoa. Cuidado com as escolhas dessa pessoa. Cuidado com as noites dessa pessoa. Cuidado com a casa dessa pessoa. Cuidado com a família dessa pessoa. Cuidado com aquilo que ela mais ama. Cuidado com aquilo que está nas tuas mãos neste momento. São Judas Tadeu. Não permitas que esta pessoa perca a direção interior. Não permitas que a dor a torne amarga. Não permitas que o medo a torne paralisada. Não permitas que a espera a torne fria espiritualmente. Não permitas que a luta apague sua capacidade de amar, de confiar, de acreditar, de sorrir, de orar. Guarda o coração dela. Guarda a essência dela. Guarda a fé dela. Guarda o íntimo dela. Guarda a esperança dela.
Senhor, mesmo antes de ver a solução completa, eu te peço um primeiro milagre agora. O milagre da paz. Que ela desça sobre esta pessoa neste instante. Que ela entre na casa, que ela visite o quarto, que ela toque a respiração. Que ela acalme os pensamentos, que ela diminua o aperto no peito, que ela traga alívio, que ela diga silenciosamente à alma: Deus está aqui. Você não está sozinho. Continue, ainda não acabou. E eu creio, Senhor, que quando a tua paz entra, ela prepara o caminho para que a tua mão também se manifeste nas circunstâncias. Por isso, eu te louvo antecipadamente. Não porque tudo já esteja resolvido aos nossos olhos, mas porque o Senhor continua sendo digno de confiança. Eu te louvo porque, ainda que a causa pareça impossível, o teu poder continua intacto. Eu te louvo porque a demora não enfraquece a tua autoridade. Eu te louvo porque o silêncio não anula a tua presença. Eu te louvo porque o Senhor continua capaz de transformar este cenário. Ó São Judas Tadeu, permanece intercedendo, permanece junto desta luta, permanece guardando este coração, permanece fortalecendo esta fé, permanece apresentando ao Senhor cada detalhe desta causa impossível, e que esta pessoa sinta, desde já, que algo começou a se mover, ainda que primeiro no invisível, ainda que primeiro dentro da alma, ainda que primeiro na paz que retorna, porque muitas vezes o milagre começa silenciosamente, antes de se tornar visível aos olhos humanos. Amém. Ó glorioso São Judas Tadeu, chegando ao fim desta oração, eu não quero terminar apenas com palavras, eu quero terminar com entrega, com confiança, com fé, com a certeza de que aquilo que foi colocado diante de Deus nesta noite, nesta manhã ou neste momento de oração, não ficou perdido no vazio. Subiu ao céu, foi ouvido, foi apresentado, foi colocado diante da misericórdia do Senhor. São Judas Tadeu, intercessor das causas difíceis e humanamente impossíveis, permanece diante de Deus por esta vida. Permanece por esta casa. Permanece por esta família. Permanece por esta causa urgente. Permanece por esta dor que ninguém vê por completo. Permanece por este coração que chegou até aqui buscando uma resposta, um alívio, um sinal, uma intervenção divina. Se esta pessoa chegou abatida, que saía fortalecida. Se chegou aflita, que saía consolada. Se chegou com medo, que saía em paz. Se chegou cansada, que saía renovada. Se chegou olhando apenas para o impossível, que saía olhando para o poder de Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque Tu és o Deus que escuta a oração sincera. Tu és o Deus que vê o que ninguém mais vê. Tu és o Deus que conhece o íntimo, conhece a luta escondida, conhece a lágrima silenciosa, conhece a urgência desta causa impossível. Nada te escapa, nada te surpreende, nada foge do Teu controle. Por isso, eu entrego tudo mais uma vez em Tuas mãos. Entrego aquilo que dói. Entrego aquilo que preocupa. Entrego aquilo que parece travado. Entrego aquilo que parece sem saída. Entrego aquilo que já foi chamado de impossível. Entrego ao Senhor o que eu não posso resolver sozinho. Entrego ao Senhor a causa, o tempo, o processo, a espera e o desfecho. E eu peço, Pai, se for da Tua vontade, realiza um milagre urgente. Abre a porta, move a situação, desfaz o nó, traz a resposta, concede a cura, opera a restauração, traz a provisão, muda o cenário, surpreende esta vida com Tua bondade, e onde ninguém mais pode fazer nada, entra com Teu poder. São Judas Tadeu roga por aqueles que já estavam perdendo as forças. Roga por aqueles que ouviram esta oração chorando. Roga por aqueles que não conseguem mais explicar a própria dor.
roga por aqueles que precisam de um sinal do céu para continuar. Roga por aqueles que têm uma causa impossível diante dos olhos e uma esperança pequena, mas ainda viva dentro do coração. Que toda angústia seja visitada pela paz, que todo medo seja visitado pela coragem, que todo desânimo seja visitado por novo ânimo, que toda escuridão interior seja tocada pela luz de Deus, que toda opressão seja quebrada, que toda tristeza profunda encontre consolo, que toda mente cansada encontre descanso, que todo coração aflito encontre abrigo na presença do Senhor. E eu declaro com fé: esta causa não está abandonada, esta vida não está esquecida, esta oração não foi em vão. Deus continua trabalhando, Deus continua ouvindo, Deus continua movendo o invisível. Deus continua sendo especialista em caminhos onde ninguém vê saída. Deus continua sendo o Senhor dos milagres urgentes e das causas impossíveis. Se esta oração falou com a tua alma, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também esteja precisando de um milagre urgente. Que esta oração alcance corações que necessitam de uma solução, de um consolo e de uma resposta de Deus. Que ninguém desista, que ninguém pare no meio da luta, que ninguém se sinta sozinho enquanto o céu ainda pode intervir. E agora, com humildade e fé, eu descanso esta causa nas mãos do Senhor. Eu descanso este coração nas mãos do Senhor. Eu descanso esta urgência nas mãos do Senhor. Eu descanso esta impossibilidade nas mãos do Senhor. Porque aquilo que eu não posso carregar para sempre, Deus pode sustentar. Aquilo que eu não consigo resolver, Deus pode transformar. Aquilo que parece impossível aos homens, continua sendo possível para Deus. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas Tadeu, intercedei por esta causa impossível. São Judas Tadeu, alcançai para nós a graça do milagre urgente, segundo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.